Olá, meus queridos irmãos, amigos, frequentadores do Centro Espírita Emmanuel. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo inunde vossos corações, vossos lares e todos aqueles que os rodeiam. Agradeçamos ao Criador por mais esta oportunidade de evolução, por mais este dia a seu serviço, e roguemos bênçãos e vitórias aos irmãos do orbe terrestre. Deus te abençoe, minha irmã, Deus te abençoe, meu irmão. Neste momento em que vivemos, todos de máscara, precisamos manter viva a fé, a esperança e a caridade. Hoje, vamos discorrer um pouquinho da nossa evolução aqui na Terra, no cosmos, no nosso universo, quem sabe no nosso multiverso, que já existem cientistas, estudiosos, que não acreditam mais em universo, e sim em multiverso. Vamos no princípio da criação, em Gênesis 1, verso 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Hoje nós vamos conversar sobre esta criação. Deus chega aqui com mão, com gestos, com palavra, o Verbo se faz homem. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, Deus chamou as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã, e foi o primeiro dia. Isso está em Gênesis, capítulo 1, versos 3 e 5. Geofísicos, meus irmãos, geógrafos, esses que estudam o movimento da Terra, o movimento dos cosmos, afirmam que a nossa Terra se formou há 4,6 bilhões de anos passados. Temos aí o nascimento do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal. 4,6 bilhões de anos. Eu tenho 57 anos. Você, meu irmão, 40, você, minha irmã, 50. E isto foi criado há 4,6 bilhões de anos. Começaram a nascer animais unicelulares, vegetais, aqui na Terra, há mais ou menos 400 milhões de anos. Veja o que Deus nos proporciona. 4,6 bilhões de anos. Reino mineral, 400 milhões de anos. Reino vegetal, reino animal. Há 200 milhões de anos, mais ou menos, começaram a viver aqui os grandes animais. Quem é fã de cinema, lembra-se de Jurassic Park. Aqueles nossos amigos, dinossauros. Eles foram extintos, meus irmãos, há 75 milhões de anos. Observem bem, coloquem em vosso pensamento que eu estou apenas dizendo bilhões e milhões de anos. Os hominídeos, esses que são similares a nós, começaram a aparecer por aqui por volta de 4,2 milhões de anos. O gênero Homo é esse que está mais próximo da gente. Nessa linhagem, a gente conhece os Australopithecus animenses. Eles viveram há 4,2, 3,9 milhões de anos. Eles não tinham domínio sobre fala, ferramentas,
só viviam em comunhão. Os australopithecus afarenses, um outro gênero, Homo, viveu aqui de 3,9 a 3 milhões de anos. Esses nossos irmãos australopithecus afarenses dominavam algumas ferramentas do gênero Homo, como surgiram, o Homo habilis. O Homo habilis viveu de 2,4 a 1,5 milhões de anos. Esses dominavam ferramentas com precisão. Eles já caçavam, viviam em grupo, mas já dividiam tarefas. Um pouquinho para frente, apareceu os Homo erectus. Esses viveram entre 1 milhão e 300 mil anos aqui. Dominavam ferramentas, dominavam a voz, a fala. Com gestos já se comunicavam e dominavam o fogo. Surge então um cidadão chamado da raça Homo neanderthalis, que conviveu com esse Homo erectus por ali 230 a 30 mil anos atrás. 30 mil anos atrás. Esses dominavam ferramentas, linguagem, armas e começaram a enterrar seus mortos. Criaram rituais. Enterravam os mortos com flores e objetos pessoais do indivíduo. Para que a gente está caminhando, meus irmãos, de bilhões de anos para 30 mil anos, quando surge o Homo sapiens. Homo sapiens, eu, você, nossos parentes. Esses Homo sapiens surgiram mais ou menos aí 120 mil anos. Esteve aqui caminhando com a gente. Desenvolveram uma linguagem muito bem articulada, inclusive essa que usamos hoje. Ferramentas sofisticadas, escrita, e ainda hoje habitam todas as cidades do orbe terrestre. Já se passaram cerca de 107 bilhões desses Homo sapiens pelo nosso globo. Observem a quantidade de irmãos Homo sapiens que passaram aqui. 107 bilhões. Hoje, atualmente, a nossa Terra conta com uma população de 7,8 bilhões de habitantes. Lá na era cristã, onde Jesus pregava, dizem os historiadores, em Jerusalém, nessa época, 2000 anos, 2010 anos para trás, apenas 25 mil habitantes. Eram 25 mil pessoas. Ouviram, meus irmãos, que de 7 bilhões de pessoas que existem hoje, você é um desse da ramo familiar do Homo sapiens. E o que este momento nos traz? O que nós vivemos este momento? Todos aguardam a terra de regeneração. Há 4,6 bilhões de anos passados, surgiu um mineral, surgiu o vegetal, surgiu o animal. E de lá nós vemos caminhando no nosso aperfeiçoamento. Estamos aqui, neste momento, aguardando a terra de regeneração para nos melhorarmos. Somos hoje 7,8 bilhões de habitantes na Terra. E você, eu, nossos irmãos, estão confinados a um ambiente familiar de 5, 6, 7, máximo 8 pessoas. O Criador, por toda a eternidade, preparou-nos por bilhões de anos
para essa evolução moral. E aqui estamos aguardando entrarmos neste momento da Terra como evolução moral, como uma terra de regeneração. Vamos recorrer, meus irmãos, ao Livro dos Espíritos, na terceira parte, das leis morais, na questão 614. Pergunta Kardec: que se deve entender por lei natural? Resposta dos irmãos espíritos: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Pois bem, qual a primeira da lei moral de nosso Deus? Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 36 a 39. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Responde Jesus: amarás o Senhor teu Deus sobre tudo, com todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ciente disso, meus irmãos, que tal começarmos neste mundo preparado para a nossa regeneração, para o nosso desenvolvimento, nosso aperfeiçoamento moral, vivenciarmos as virtudes em detrimento de todos os vícios. Começarmos pelas 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. As 3 das maiores virtudes, fortalecidas pela encarnação do Verbo: crer, esperar e amar. É isso que o Mestre nos pede neste momento, enquanto a terra de regeneração não nos é apresentada. Eu creio nesse Deus maravilhoso que tudo criou. Tenho fé na sua palavra e por isso tenho esperança. Ao mesmo tempo em que professo essa fé, amando-o sobre todas as coisas, guardando-o, eu espero e cumprimento da sua palavra. Espero cumprimento da sua palavra. Essa é a fé, meus irmãos. Esperar que a palavra seja cumprida. Fora da caridade não há salvação. Esse nosso irmão Kardec já vem repetindo para todos os espíritas do mundo. Não percamos mais tempo, meus irmãos. Tenhamos fé nesse Deus que nos ama. Tenhamos esperança em sua palavra e, professando essas virtudes, pratiquemos a caridade. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, aproveitemos esse momento, essa pandemia, esse recolher em casa. Vamos começar a amar todos que estão à nossa volta. Ame aquele que está aqui como a ti mesmo. Abençoe, acolha, converse, aconselhe, socorra, acompanhe, abrace seu pai, abrace sua mãe, de máscara, sim, de máscara, mas abrace, converse com seu filho, converse com sua esposa, converse com o seu esposo, converse com o seu companheiro, converse com a sua companheira. Você tem vizinho? Fale com o vizinho. Encontre mendigos? Estão sem máscara. Converse com o mendigo. Ele precisa, às vezes, de atenção e um pouquinho de dinheiro, mas precisa de atenção. Perdoe, meus irmãos. Perdoe neste momento seus inimigos.
Afaste de vosso coração a mágoa. Afaste da matéria todo rancor que nela exista. Essa matéria perecerá. Essa matéria tem prazo definido para voltar ao pó como era. E o seu espírito a Deus que o deu. Por fim, meus irmãos, aproveitando esta oportunidade de praticarmos essas virtudes, fé, esperança e caridade, vamos encerrar. Vamos recorrer novamente ao Livro dos Espíritos. Pergunta 893. Pergunta Kardec: qual a mais meritória de todas as virtudes? Responde nossos irmãos espíritos: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Vemos, meus irmãos, que os Espíritos nos recomendam: afaste-se do mal, aconchegue-se do bem, da caridade, o amor puro. Por último, meus irmãos, queremos saber, queremos ter um exemplo de como nos comportar nesta terra de regeneração para atingirmos o nosso aperfeiçoamento moral. Recorremos novamente ao Livro dos Espíritos, questão 625. Pergunta Kardec: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta dos irmãos espíritos: simples assim, Jesus. Este é o nosso modelo e guia. Vamos segui-lo, vamos acompanhar seu pensamento, vamos seguir seu exemplo. Vamos fazer aquilo que ele já fez por todos nós. É a encarnação do Verbo e por isso sigamos. Obrigado, meus irmãos, por estes minutos acompanhando-me. Que a graça de nosso Deus inunde neste instante vossos lares, vossos corações, alcance todos os parentes, amigos que estão à sua volta. Que assim seja, meus irmãos. Obrigado.